Oi, tudo bem? Meu nome é Jadson Caetano e nessa videoaula eu vou tentar mostrar para vocês como é que se resolve um circuito deste tipo utilizando análise de malhas, né? Então veja, para utilizar, esse método análise de malhas, basicamente você vai ter que saber a formulinha da lei de Ohm, né? Lei de Ohm. Eu tenho um resistor qualquer. Quero saber a tensão, a diferença de potencial. Em cima desse resistor, eu pego a resistência dele e multiplico pela corrente, né? Só lembrando, unidade de tensão, volts, unidade de resistência, ohms, unidade de corrente, amperes, né? Então vamos aqui, para este circuito aqui simples, né? De duas malhas. Como é que você tem então que proceder para poder resolver? Você pega e faz o seguinte, se eu tenho duas malhas, eu vou escolher arbitrariamente, o sentido de duas correntes. Eu vou escolher aqui, uma corrente que eu vou chamar de I1, certo? E outra corrente que eu posso escolher arbitrariamente dessa forma aqui, que eu vou chamar de I2, certo? Então, escolhidas as duas correntes, só adiantando, se eu fizer os cálculos e alguma dessas correntes der negativa, simplesmente eu venho aqui e modifico o sentido, Na verdade, eu escolhi o sentido errado, Se no final lá der negativo. Mas enfim, chegando lá a gente conversa sobre isso. Aí o que é que você faz? Escolher o sentido da corrente arbitrariamente, você vai e começa a escrever a lei de Ohm, certo? Lei de Ohm. Por exemplo, vou começar desse ponto, nessa malha aqui 1. Então, subindo daqui para aqui, desse ponto aqui para esse ponto aqui, eu tenho o quê? Uma elevação de tensão de quanto? De 15 volts. Coloco 15 ali, certo? Lá em cima novamente, essa corrente 1 não vai estar passando por esse resistor aqui, vai estar passando deste ponto para este aqui, certo? No sentido que eu escolhi. Então, se essa corrente está passando nesse sentido, mais, menos aqui, de acordo com o sentido da corrente. Mais, menos. Por que mais, menos? Porque pelo sentido que eu escolhi desta corrente, eu vou ter uma queda aqui, Quando esta corrente passa por este resistor aqui de 5 ohms, eu tenho uma queda, certo? Mais para menos. Então, coloca aqui, uma queda de quanto? Se uma queda é menos, quanto? I1 vezes o valor de resistência, que é quanto? 5 ohms, Lembra aqui, aqui, utilizando simplesmente a lei de Ohm, Tensão no resistor seria o quê? Resistência vezes corrente. Voltando para cá, pronto. Calculei já a queda, desse resistor. Essa corrente I1 que eu arbitrei aqui, ela está passando por aqui, por esse ramo aqui também, certo? Mas por esse ramo aqui também está passando o quê? A corrente I2, agora só que subindo, certo? Olhando para a corrente I1, quando ela passa nesse resistor, mais, menos, uma queda, novamente, uma queda de quanto? Menos, certo? I1 vezes quanto? O valor do resistor, 10 ohms, I1 vezes 10 ohms. Mas veja, a corrente 2 está passando por este mesmo resistor de 10. Agora só que o que? Do menos para o mais. Ou seja, em vez de uma queda, do mais para o menos, de uma queda, eu tenho uma elevação de 2. Estou indo do menos para o mais. Neste sentido de 2 que eu escolhi, Então, de 2, em vez de queda, eu vou colocar o quê? Uma elevação. Certo? De quanto? I2 vezes, lei de Ohm. Corrente vezes resistência. Qual resistência? 10 ohms, Voltando para o circuito, você vê exatamente isso, no sentido de 1, eu tive uma queda do mais para o menos. Já que eu estou escrevendo, as equações para a malha de I1. E neste ramo aqui, neste resistor, tomando, I1 como referência, eu tive, I2 indo do menos para o mais, uma elevação, certo? Como está aqui, certo? Então veja, depois desta queda e desta elevação de 2, queda de 1, elevação de 2, chegamos neste ponto aqui, Deste ponto para chegar neste aqui embaixo, eu tenho o quê? Uma fonte de tensão, E se você observar, a gente está seguindo o quê? O sentido de 1. Então, seguindo o sentido de 1,
eu estou indo do quê? Do mais da fonte para o menos da fonte. Se eu estou indo do mais para o menos, isso é o quê? Uma queda ou uma elevação? Uma queda. Então, vem aqui, ó, coloco uma queda de menos 10, né, da fonte. Queda de menos 10 volts. Aí, se você parar para observar, ó, cheguei aqui, posso vir por aqui, cheguei de onde eu saí, certo? Então, o objetivo é justamente esse. Eu pego uma malha qualquer, ó, e faço percurso na corrente que eu escolhi, escrevendo as quedas e as elevações. Quando eu chego nesse mesmo ponto, né, aí eu igualo isso aqui a zero. Igualei a zero. Agora, por que eu fiz isso? Né? Porque justamente eu estou escrevendo aqui, ó, usando a lei das malhas de Kirchhoff, né? As elevações de tensões, né, numa malha fechada tem que ser igual às quedas, né? Como eu escrevi tudo de um lado só, né, eu posso igualar isso tudo a zero, né? Ou seja, as elevações de tensões que eu tenho nessa malha vai ser igual às quedas, né? Se eu escrever tudo de um lado só, posso igualar isso a zero, certo? Então eu tenho essa equação aqui, ó, certo? Mas como eu tenho, né, neste circuito, como eu tenho duas malhas, eu vou ter que ter duas equações, porque o meu objetivo vai ser achar essas duas correntes, né? Com essas duas correntes eu posso achar o que eu quiser no circuito. Vamos escrever agora a equação, né, para essa corrente 2. Vamos pegar desse ponto aqui, ó. Vamos pegar desse ponto e fazer todo o percurso novamente. Tomando a I2 como referência agora, viu? Indo daqui para aqui. Com a I2 eu tenho o quê? Uma elevação de quanto? De 10 volts, né? Quando a I2 chega aqui, ó, tomando a I2 como referência, que ela passa por esse resistor de 10, eu tenho o quê? Uma queda, né? Uma queda, porque veja, eu estou tomando a corrente 2 como referência agora, estou olhando para esta malha. Então, quando essa corrente 2 passar por esse resistor de 10, ele oferece uma queda. Uma queda de tensão de quanto? Menos, né, como é queda, e 2 vezes 10 ohms.